Boa tarde, eu tô aqui no Instituto Cresce e aí eu vou contar para vocês um pouquinho sobre uma planta que a gente tem aqui. É uma planta espontânea que cresce em áreas bem úmidas e cresce fartamente em época de chuva, como é o caso agora, embaixo dessa sombra. Essa aqui é a trançagem. A trançagem ou tansagem, como também alguns a chamam, é a Plantago major, é o nome em latim. A trançagem ela é muito usada na cultura popular como um alimento e também em forma de chá. Muitas pessoas usam ela para quando tem dor de garganta, faringite, amidalite e outras ites também, porque ela é considerada uma planta que tem um potencial anti-inflamatório. Bom, essa época do ano, época de chuva, ela está muito farta no quintal porque ela cresce espontaneamente. Mas na época do frio e da seca, aqui em Minas Gerais, né, no inverno, ela desaparece dos quintais, justamente porque o ambiente não está úmido como ela prefere crescer. E aí é justamente quando a gente tem os resfriados, as ites todas, né? E que a gente procura ela. Então eu vou mostrar para vocês uma forma que a gente tem de beneficiar essa planta, de secá-la, para que a gente possa prolongar o uso e tê-la disponível na época de seca. Agora, nós vamos fazer a etapa de higienização da trançagem. Nós vamos lavá-la em água corrente. Limpando a superfície das folhas com as mãos já limpas, para tirar qualquer impureza, qualquer cisco ou algum pequeno inseto que possa porventura estar na folha. Vou limpar as sementes, a parte do pendão da floração e também vou higienizar as raízes. Tirar o que tem de terra, que eu posso fazer uso de uma faca limpa para raspar o que estiver grudado nela. As raízes da trançagem, que são bem fibrosas, elas também podem ser usadas no preparo do chá que nós vamos fazer logo mais. Depois da planta higienizada, a gente vai passar para a etapa de secagem dela. E para isso, nós vamos precisar de um local isento de poeira. Poderia ser uma estufa ou até um forno. Nós vamos compartilhar com vocês a forma como a gente faz aqui no Instituto Cresce, que é usando saco de papel de pão, peneira, num local ventilado ao abrigo da luz solar. Esse é o sistema que a gente faz aqui no Instituto Cresce. A gente pode fazer uma primeira etapa de secagem, usando uma peneira com um saco de papel embaixo, para que ela não tenha contato com o metal da peneira. A gente está num local sombreado e arejado. E uma segunda etapa, que pode ser dentro de um saco de pão, num varal, com a devida identificação da planta, porque depois da etapa de secagem, ela pode não mais ser identificada, como a gente fez quando ela estava na condição fresca, né? Quando a gente fez a coleta. Então é importante, quando secar, identificar a planta. Pois bem, já se passaram 4 semanas e a nossa trançagem, que estava secando sobre a peneira e dentro do saco de pão,
Ela já tá bem mais seca e agora adequada para a última etapa, que é a etapa do armazenamento. Então, o que além da trançagem nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um vidro com tampa e vamos precisar também uma etiqueta ou uma fita crepe, algo que a gente possa usar para identificar, para fazer um rótulo. Como que eu vou saber se a trançagem já está no ponto de secagem ou não? Isso vale para outras plantas também. Não dá para eu falar que é 1 semana, ou que é 2, ou que é 3. Vai depender da sua capacidade de observação. E seguir essa dica, que é a seguinte. Você vai pegar a planta sequinha, né? Ou aparentemente seca. E se você apertar ela e ela se esfarelar e fizer creque-creque, é sinal de que ela já não tem mais água. E esse é o ponto certo para a gente poder armazená-la sem o risco dela mofar ou dela umedecer ali dentro e se estragar. Então, ó, aqui ainda ficou uma parte dela, que é a parte mais gordinha, que armazena mais água, e a raiz também, porque essas plantas, por terem mais água, levam mais tempo para desidratar. Então, eu vou desprezá-las, não vou armazenar no meu potinho de chá para o inverno. Vou pegar mais uma aqui. E aí, ó, ela tá esfarelando, né? Todas as partes dela que estão já adequadas para o uso, elas se esfarelam, então ela tá legal para o uso. Essa é a aparência da planta seca. Como vocês podem ouvir, ela já faz creque-creque. Tá bem sequinha e pode ser armazenada num vidro. O que de especial precisa no vidro para armazenar a planta seca? Não precisa nada de especial, mas apenas um cuidado, que é ele estar devidamente limpo e seco. Se você tem dúvida de que ele está bem limpo, o melhor mesmo é você fervê-lo numa panela com água, deixa ferver por uns 5 minutos, e aí na hora de tirar, tira ele imediatamente, sem encostar na parte interna, coloca ele de boca para baixo, em cima de um pano limpo, espera ele esfriar. E depois você tampa, espera ele secar também, para você poder usar. Essa é a forma simples e eficiente da gente esterilizar um material de vidro em casa. Feito isso, a gente vai então passar para a etapa que é de guardar as nossas folhinhas e armazenar elas aqui. Então, aqui agora a gente tem a trançagem sequinha. Vou tampar. E vou fazer um rótulo. Então, vamos lembrar como é que é o nome dela? No rótulo a gente pode colocar o nome pela qual a gente conhece. Eu vou colocar a trançagem. E também vou colocar aqui entre parênteses o nome em latim, que é a Plantago major. E vou colocar a data que eu fiz esse processo aqui, para que a gente tenha uma referência de se a planta tá lá há muito tempo e se ainda tá adequada para o uso. Então, março de 2020. Se você quiser, você pode colocar a origem da planta também. Isso, inclusive, é algo importante, porque muitas das plantas que a gente compra em mercados, em feiras, ela não fala da origem. E aí a gente pode ter dúvida se essa planta foi colhida na rua, algum lugar onde, por exemplo, passou um cachorro e fez xixi, ou a roda de um carro, ou enfim, algum outro contaminante, que a gente não vai querer consumir ele quando a gente estiver consumindo e preparando o nosso chá. Então, eu vou colocar aqui que a origem é o quintal do Instituto Cresce. Muito bem.
E agora eu vou rotular a nossa trançagem. Aí, tá pronto o seu chazinho. Eu espero que você não precise ele para nenhuma função anti-inflamatória e que você possa tomar ele por puro prazer, porque é um chá muito gostoso também. Agora, caso, né, você se resfrie ou apareça alguma das ites aí comuns no inverno, você pode fazer uso da trançagem como um chá e acreditando em todo o poder que as plantas têm, quem sabe ela não pode ajudar você a encontrar o caminho da cura. É isso aí. Obrigada, até mais.